Olá, sou Alessandro Gonçalves, especialista em ginástica laboral, e no vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma situação relativamente recente que vem acontecendo e as pessoas vêm me escrevendo e perguntando a minha opinião sobre isso, que eu acredito que vai te ajudar bastante. É o seguinte, quando a Receita Federal, na verdade o governo federal, através da Receita Federal, disponibilizou a possibilidade do MEI, do microempreendedor individual, que era uma categoria, aliás, ele continua existindo, é uma categoria de empresas onde você pode empreender individualmente, ter até 2 funcionários e tem um limite de faturamento aí, que no momento eu não me lembro se é 60, 80 mil anual, que a sua empresa, como microempreendedor individual, poderia ter. Ocorre que recentemente o personal trainer, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, profissões regulamentadas de um modo geral, foram desenquadradas dessa modalidade. E muitas pessoas estavam enquadradas nessa modalidade, trabalhando com essa modalidade, e com isso tinham o benefício de ter uma carga tributária bem inferior do que tu teria escolhendo aí, por exemplo, lucro presumido e outras categorias aí de tributação. Isso basicamente desestruturou muitas pessoas que estavam já atuando como profissionais na área da ginástica laboral, talvez com 1 ou 2 funcionários até, e foram desenquadrados e não podem mais permanecer. E aí isso causou meio que um desespero, assim, tá, e agora, o que eu faço? Será que eu paro de trabalhar, não vou à frente, ou abro uma empresa numa outra situação, num outro enquadramento tributário, e com isso eu vou pagar mais, eu vou ter outras obrigações que como MEI eu não tenho. O que eu faço? E aí eu tô nesse vídeo para responder essa pergunta sobre a minha ótica, sobre o que eu acredito que é o melhor a fazer. Olha só, antes de você tomar qualquer decisão, o que eu te aconselho é analise o cenário. Você já tem cliente? Você já está buscando, já está com a empresa estruturada? Você já tem um network? Você já tem equipe? Como que você está nessa situação? Se você já tem clientes e você colocar na planilha de custos e entender que ainda aumentando a sua carga tributária, vale a pena continuar aquele atendimento daquele cliente, eu te digo sem medo de errar, sem medo de estar te dizendo uma bobagem. Eu acredito que você precisa sim fazer a mudança da sua empresa agora para uma limitada, por exemplo, ou para uma empresa individual, e mesmo que aumente aí as suas obrigações, se essas obrigações, se o custo, aliás, o faturamento que você tiver, contemplar esse custo novo que vai aparecer, você deve continuar, porque você precisa do primeiro cliente para poder dar o próximo passo. Eu sempre oriento as pessoas que querem começar, olha só, foca no conhecimento para poder ministrar aulas, fazer avaliação, depois foca na construção do teu projeto comercial e vai na busca do teu primeiro cliente, porque depois que você consegue o primeiro cliente, o mundo se abre para você. Você tem cases, você tem experiência, você já não está falando mais de uma situação hipotética, você não está mais falando de um sonho, de algo que você quer atingir. Você já atingiu, você já está fazendo. Agora o que você vai fazer? Replicar o que você já faz nesse cliente. Claro, com peculiaridades que cada empresa precisa, Você vai fazer ajustes, não é porque você tem uma padaria que o mesmo programa que você faz numa padaria, você vai lá numa indústria e vai fazer o mesmo. Não dá, porque você precisa fazer ajustes. Mas a ideia central, a essência do negócio, ela já existe, ela já não está no mundo das ideias, no mundo imaterial. Certo? Então, se você já tem cliente, a orientação que eu te dou, muda a empresa para ficar legal e para poder crescer ainda mais. E agora, se você não tem cliente, só tinha o MEI aberto, mas agora você foi desenquadrado, então o que eu te aconselho, se você puder fazer, não abra nesse momento uma empresa. Primeiro, estuda o mercado, monta o seu projeto, vai atrás de clientes, negocia com esses clientes e antes de começar a atender, você abre a sua empresa. Certo? Ah, mas isso talvez não funcione em algo, talvez você esteja me vendo e diga, não, mas isso não vai funcionar porque o cliente não vai esperar. Sim, se o cliente não vai esperar, se você entender que precisa ter e se você tem condições de suportar essa empresa aberta sem cliente nesse momento, porque você tem capital de giro, ótimo, abra empresa também, é uma outra possibilidade. O que eu quero te dizer é, não te desespera abrindo empresa, só para ter a empresa se você não tem nem a mínima ideia para onde você vai correr, onde você vai conseguir cliente. É isso que eu quero te dizer. Jamais pegue empréstimo bancário, por exemplo, para poder fazer uma empresa sem que esta empresa tenha a mínima perspectiva de avançar no mercado. Não é que eu estou dizendo nunca pegue empréstimo para abrir empresa,
empresa. Se a empresa não tem perspectiva nenhuma, é um risco, porque ela é um custo, né, fixo que você vai ter para manter ela, com algumas obrigações que você vai ter para fazer declarações, contador, uma série de coisas, e você vai ter aquele custo, e se você não tem de onde tirar dinheiro para suportar, você vai acabar consumindo toda aquela verba que você obteve emprestado aí de uma instituição financeira, que sob esse valor vai acarretar juros, que de alguma forma isso pode diluir aí a tua capacidade de crescimento, você está endividado antes mesmo de começar. Então, antes de tomar qualquer decisão, avalia bem a situação, avalia os custos, avalia como serão os seus próximos passos, e aí sim você corre lá para buscar a abertura da sua empresa numa outra modalidade. A única situação que eu te aconselho assim, não pensa duas vezes, vai lá e abre, é se você já tem clientes. Se você já tem 1 ou 2 clientes, estava no meio, foi desenquadrado, agora você precisa abrir. Sem medo, certo? Apenas faça os cálculos e veja se o que você obtém de resultado do cliente que você tem hoje é capaz de suportar a sua empresa numa outra modalidade de enquadramento que você vai abrir agora, tá? E quem é que sabe sobre isso? É o seu contador. Você precisa de um profissional de contabilidade para fazer o acompanhamento da sua empresa. E a dica que eu te dou com relação a isso, porque talvez você diga, é muito caro e tal. Pega uma lista na internet, você faz uma lista de escritórios de contabilidade, liga para lá, marca a reunião, explica a sua situação, que você ainda tem pouco movimento, não tem funcionário. De modo geral, as empresas, especialmente as empresas não muito grandes, são muito flexíveis para pequenos empreendedores, para quem está começando, e não fica com medo. Liga lá, marca a reunião, você vai ver que isso também vai te abrir a tua capacidade de negociação, vai ser mais uma oportunidade de aprendizado, certo? Então nesse vídeo eu falei de várias coisas, mas o tema principal é se você era MEI e você não é mais MEI. E agora, o que você faz? E se você gostou desse vídeo, se eu não te ajudei ainda, você pode deixar seu comentário aqui que eu respondo, e se eu te ajudei, o convite que eu te faço é ir lá no meu site, alessandrogonçalves.com.br, uma série de materiais, livros e artigos para te ajudar a crescer ainda mais nesse mercado. Conta comigo e a gente se vê.